Justiça em Questão de hoje debate o acesso do cidadão aos produtos culturais. Teatros, filmes, livros, espetáculos. O objetivo do Vale Cultura é disponibilizar o acesso de bens como esses ao cidadão brasileiro que recebe até 5 salários mínimos. O benefício vem em forma de cartão magnético, disponibilizado por empresas. Eu conversei com a analista do Ministério da Cultura para saber mais detalhes do assunto. Thaís, o Vale Cultura dá acesso a quê exatamente? Dá acesso à compra de livros, jornais, revistas, você pode participar de teatros, comprar ingresso para cinema. E não só isso, se de repente tiver um curso que a pessoa gostaria de fazer que caiba dentro do valor, que são R$50, pode pagar um curso de teatro, um curso de circo. São várias oportunidades. A lei descreve todas, assim, eu poderia ficar falando aqui durante um bom tempo. Bom, e quais são os critérios para que o trabalhador tenha acesso a esse benefício? Então, os critérios são os seguintes: a empresa tem que se credenciar junto ao Ministério da Cultura. Então, assim, não basta que o trabalhador queira, é preciso que a empresa se credencie para que os trabalhadores tenham esse acesso. E o único requisito, vamos dizer assim, é que esse trabalhador tenha um vínculo formal, ou seja, ele seja registrado, tenha carteira assinada pela empresa, só isso. E esse benefício tem custos para a empresa ou talvez tenha para o trabalhador também? Que custos seriam esses? Tem custo. O que acontece? Vamos supor, R$50 é o valor do que está no cartão magnético. Se a empresa descontar algum valor do funcionário, vamos supor, se ela descontar R$1, o custo será de 49 para a empresa e R$1 para o funcionário. Como que é feito esses descontos? O Vale Cultura, ele privilegia trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos. Então, por exemplo, até 5 salários mínimos é opcional a empresa descontar. Se ela for descontar, vai seguir mais ou menos a seguinte faixa: quem ganha até 1 salário mínimo, descontado R$1. Quem ganha até 2 salários mínimos, desconta R$2. Entre 2 e 3, R$3. Entre 3 e 4, R$4. E até 5 salários mínimos, R$5. Trabalhadores que ganham mais de 5 salários mínimos, aí sim, é obrigatório o desconto. Aí o desconto pode variar entre 20% e 90%. Aí é de acordo com a empresa que vai fazer esse desconto. E a fiscalização da concessão desse benefício é feita por quem? A fiscalização, no que diz respeito ao Vale Cultura, sua utilização, é feita pelo Ministério da Cultura. A partir do momento que o benefício é concedido para os empregados, aí essa questão de empregador e empregado é feita a fiscalização dos descontos e tudo mais é feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A diversidade cultural caminha ao lado da inclusão. Nossa equipe de reportagem conversou com pessoas com deficiência e visitou espaços culturais em Belo Horizonte para saber a efetividade do acesso à cultura para todos os cidadãos. A reportagem é de Silvana Monteiro. O sorriso no rosto e o batucar com os dedos sobre o apoio da cadeira não são à toa. Ricardo está feliz e ansioso para sair. Ele faz das rodas de sua cadeira asas, porque gosta mesmo é de voar. Sair, curtir a vida, principalmente em eventos culturais. Quando a gente fala do direito de ir e vir, né, garantido na Constituição, é isso. A cultura também faz parte desse direito de ir e vir. Os artigos 9 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU tratam o direito à participação na vida cultural e em recreação, lazer e esporte. No Brasil, além da Constituição Federal de 1988, várias legislações amparam o deficiente e regulamentam a acessibilidade aos ambientes culturais, exigindo adequações físicas e outras condições, como o benefício da meia entrada, que deve ser estendido inclusive ao acompanhante quando necessário. No âmbito da lei infraconstitucional, nós temos a 1098, que é uma lei federal, de 2010, e a lei 10.787, agora de 2014, que é daqui do município de Belo Horizonte. Então, são normas que não vão resolver o problema no aspecto imediato, mas que vão traçar as linhas para o Estado, Estado federal, a União, e no nosso caso aqui o município, para que eles comecem a agir no sentido de ensejar ao deficiente que ele possa usufruir de todos os direitos. Ricardo é frequentador assíduo dos ambientes culturais. Tem histórias lindas, mas já passou por momentos constrangedores. Quando começaram a anunciar o show, eu liguei. Aí a promotora do show falou, que vai ter a área reservada, mas a gente não sabe onde vai ser ainda não. Então a gente vai saber na hora. Eu falei, mas olha, como é que eu vou fazer então? Vou ter que chegar e comprar meu ingresso e se chegar aí, onde tiver o lugar, eu vou. E se não tiver? Se não está me dando garantia que vai ter? Ela falou comigo, se você não quiser, você fica em casa. Fui desistir de ir nesse show,
O conceito de acessibilidade não deve ficar restrito apenas à colocação de rampas e à meia entrada, mas permitir ao visitante vivenciar a cultura nos espaços em que visita. Aproveitamos para conferir, ao lado de Ricardo e de sua mãe, a acessibilidade em 2 espaços culturais de Belo Horizonte, o Museu Inimar de Paula e o Cine Teatro Brasil Valourec, ambos na área central de Belo Horizonte. No Inimar de Paula, Ricardo visitou as exposições permanentes, o ateliê do artista e as pinturas, e avaliou o local e fez a interpretação de cada obra por meio de sua experiência com a arte. Ricardo, qual que são as suas impressões sobre a sua chegada ao museu, a sua entrada, a sua estada aqui no Museu Inimar de Paula? Bom, aqui, para começar, eu falei que a gente tinha que vir com mais os 2 cadeirantes para bater um pega aqui, né? Porque o espaço aqui no corredor dá para bater uma corrida boa de cadeira de roda aqui. Aqui no Cine Teatro Brasil, que fica na Praça 7, o coração de Belo Horizonte, quando o cadeirante chega, ele é recebido por um profissional da segurança especificamente para atendê-lo e levá-lo até o local do show. O que eu achei bem interessante são os lugares reservados, né? Tem lugar reservado para obeso também. No todo, aqui é um exemplo bem positivo de acessibilidade. Ainda assim, em ambos os espaços, o que chamou a atenção foi a dificuldade de estacionar no entorno, devido ao trânsito e à falta de passeios públicos com rampas e vagas especiais. Na Praça 7, em frente ao Cine Teatro Brasil Valourec, paramos rapidamente em meio ao trânsito e dividimos espaço com um poste e um caminhão em descarga. O magistrado destaca a importância de uma formação voltada à acessibilidade. Então, seria o caso das escolas de engenharia ou de arquitetura, dessas ciências que são ensinadas nas faculdades, nas universidades, para que o profissional saia preparado, advertido dessa realidade. Ou seja, ele vai trabalhar para todos e não exclusivamente para aqueles que estariam na vala comum. Na Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, que fica no Complexo Cultural da Praça da Liberdade, há um espaço inclusivo, com obras em braille e com a atuação de ledor voluntário para cegos. Gosto da minha palavra pelo sabor que investe, mesmo quando é linda, palavra. Genilda é contra a segregação do acesso aos espetáculos culturais e a favor da inclusão. Os produtores têm que pensar que entre o público que vai assistir pode haver pessoas com as mais diversas deficiências e que elas precisam ser atendidas, elas precisam acompanhar aquele evento. Muitas vezes, o deficiente precisa acionar a justiça para ter um dano reparado. Eu vivenciei um problema, vou à justiça, num exercício de cidadania, mas há um sentido social na minha busca da justiça, porque eu consigo criar situações para outros que, como eu, também viveram ou viverão ou viveriam, né, essa situação, e às vezes a partir dali já não vão ter mais esse problema, porque quem é responsável vai ficar atento, olha, isso está causando prejuízo ao outro e depois prejuízo a mim, que tem que indenizar. Independentemente da visão, da força das pernas ou da velocidade das rodas, o que deve ficar para trás é o tempo em que se achava que o lugar de deficiente era dentro de casa. A gente está mostrando que a gente quer ir, que a gente pode ir, que não é uma cadeira de roda ou uma muleta que vai atrapalhar a gente de ter uma vida normal. É o que eu costumo falar com o pessoal. A diferença que a gente tem é que o que você faz em pé, a gente faz sentado. Mas a gente faz. Além de ter acesso aos bens culturais, qual é o direito da população de se expressar de forma artística? Como o Estado deve garantir a formação cultural das pessoas? O Justiça em Questão responde essas perguntas daqui a pouco.